Olá, amigos da Igreja Batista da Freguesia, que alegria vê-los de novo. Nós estamos aqui no nosso Oração e Ação da quarta-feira e é um dia em que nós separamos para estudar a Bíblia juntos. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Hoje nós vamos estar vendo o capítulo 6, dos versículos 41 até o 48. Quero lembrar a você que todos os dias, de terça a sexta, nós temos o nosso Oração e Ação às 19h30, com algumas diferenças durante a semana com relação ao conteúdo. Essa semana nós estamos trazendo uma série, a série Falar Bem, Ouvir Bem, Ver Bem. Amanhã estaremos com a parcela do Ouvir Bem. No domingo, às 10h30, nós temos o nosso culto matinal e às 19h30, o nosso Em Família. Vamos orar, agradecer a Deus por essa possibilidade de estarmos juntos através da tecnologia, e isso nos alegra muito. Vamos orar, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos tido a chance de interagir através da boa ciência, Senhor, e a Tua palavra diz que tudo que é bom vem do Pai das luzes, que é o Senhor. Senhor Deus, suplico que o Senhor me unja com o Seu Santo Espírito, para que eu possa trazer uma palavra que, Senhor, alimente a mente, o coração do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar que essa programação, que essa transmissão, é para os membros da Igreja Batista da Freguesia e todos os amigos que queiram nos assistir também, que queiram participar. Todos são muito bem-vindos. Abra sua Bíblia, então, no Evangelho de João, no capítulo 6. Esse texto que nós vamos ler, do versículo 41 ao versículo 48, é um episódio em que Jesus está na Galileia. E Jesus estava até então do outro lado do mar da Galileia. Ele havia multiplicado pães, ele havia andado sobre as águas e agora ele está falando às pessoas, também aos seus discípulos, e ele disse no texto anterior: olha, eu sou o pão da vida. E as pessoas tinham certa dificuldade em compreender isso. Vamos ver o que é dito aqui agora, a partir do versículo 41. Diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus faz uma colocação muito importante. A primeira parte desse texto fala que aqueles judeus, aqueles homens ali, murmuravam, pois dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Ali estava uma geração do povo judeu que não tinha visto os milagres que ocorreram na libertação dos seus antepassados, quando foram libertos do Egito e foram para a terra prometida, mas eles estavam cometendo os mesmos erros dos seus antepassados. Os antepassados daquele povo, quando atravessaram o deserto em direção à terra prometida, receberam de Deus o maná. Lembram da história do maná? O povo tinha fome, Deus fez cair do céu o maná.
que era uma forma de pão que os alimentava. E o texto de Êxodo mostra que quando eles receberam aquele pão, eles murmuraram. Abra aí sua Bíblia, eu vou abrir também, deixa a sua fitinha marcada nesse texto que estamos lendo e vem comigo até Êxodo 16, a partir do versículo 2. Vamos lá para o início da Bíblia, Êxodo 16. Vamos começar no versículo 2 e vendo esse episódio da murmuração dos antepassados daqueles judeus que estavam ali agora interagindo com Jesus. Êxodo 16, a partir do versículo 2. Diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Pule agora para o versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Versículos 8 e 9. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra Deus. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. O povo, historicamente, murmurava diante da providência divina, reclamava. Queridos, esse hábito de murmurar, esse hábito de reclamar de todas as coisas, esse hábito de não reconhecer aquilo que Deus já fez nas vidas das pessoas que compõem o seu povo, é um dos hábitos mais nefastos de um fiel. A Bíblia diz que a murmuração é o oposto da adoração. Nesse texto que nós estamos lendo aqui em João 6, nós estamos vendo Jesus mostrando àqueles homens que ele era o pão do céu. O pão que poderia alimentar as suas vidas para a eternidade e não apenas para satisfazer a sua fome momentânea. E tudo que aquele povo fazia era murmurar. Mas o texto continua, o versículo 42 nos diz que esse povo dizia: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Aquele povo não conseguia entender que daquele homem que lhes falava saía a palavra da salvação das suas vidas. Tudo que eles conseguiam entender era: pois é, mas nós o conhecemos, sabemos quem é seu pai, sabemos quem é sua mãe, sabemos quem são seus irmãos, sabemos da simplicidade da sua casa. Você lembra daquele ditado popular que diz que santo de casa não faz milagre? Pois é, isso acontece muitas vezes. Portanto, se aconteceu com Jesus, tenha paciência quando isso acontece com você também. Por vezes você pode levar o evangelho para alguém da sua casa, levar a mensagem de salvação e ainda assim não ser valorizado, não ser ouvido. Há que se ter paciência, há que se ter amor por aqueles que estão à sua volta. Nem sempre vão conseguir compreender a verdade da salvação. Mas por que isso acontece? Vamos seguir com a leitura? Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 45. Está escrito nos profetas, isso é Jesus falando, citando o Velho Testamento: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim.
Interessante que para que nós sejamos salvos, nós precisamos crer, precisamos ter fé, crer no Jesus da cruz que morreu por nós. Mas o texto diz que é o Pai que nos leva até Jesus, até para que haja fé no nosso coração. Há necessidade da ingerência e do esforço divino, gracioso, para que essa fé encontre lugar no nosso coração. Vocês lembram daquela passagem que acontece quando Paulo chega à cidade de Filipos e encontra Lídia, que era uma comerciante de tecidos, uma mulher bem-sucedida, e ele então fala àquela mulher que já conhecia o Velho Testamento, mas ele fala do Evangelho de Jesus, do Jesus Salvador, e o texto vai dizer assim: e o Senhor Deus colocou fé no coração de Lídia. Essa visão dá um espaço muito grande para aquela visão da predestinação, que diz que só serão salvos aqueles que Deus escolher. Embora essa não seja a minha visão teológica, mas dá um espaço e a percepção de que nós dependemos de Deus e dependemos daquela mensagem que Deus nos ensina. Olha que interessante. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Ezequiel 36, versículos 24 até o versículo 26. Deixa marcadinho aí João 6, venha a Ezequiel 36, Daniel, Ezequiel, para facilitar você. Daniel, Ezequiel 36, está aqui, versículos 24 a 26. Que diz assim: tomar-vos-ei de entre as nações, ou seja, eu vou tomar vocês do meio das nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E o texto diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Esse texto do Velho Testamento, ele faz um paralelo tipológico da restauração de Jerusalém. Esse paralelo é com a restauração de nós mesmos, do povo de Deus, daqueles que podem e devem crer no Senhor Jesus. Há uma intensa vontade de Deus de salvar as pessoas, de trazê-las para junto de si, de trocar um coração de pedra por um coração de carne, dar a elas a sensibilidade da percepção da missão salvadora de Jesus. Há uma profunda vontade de Deus nesse sentido. É interessante ainda, aqui mesmo no Evangelho de João, avance um pouquinho para João 14, versículos 26 e 27, quando Jesus tem uma grande conversa com os seus discípulos, uma conversa de consolação, uma conversa de encorajamento. Veja aí João 14, versículos 26 e 27, que diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então o texto bíblico ensina que o Espírito Santo de Deus nos ensina, nos sensibiliza, ele nos prepara para a compreensão da mensagem salvadora. Mas vamos seguindo nossa leitura, caminhando para o fim. Versículos 46 e 47 diz assim: agora preste atenção, se os versículos anteriores deram espaço para a escolha de Deus, a predestinação, veja os versículos 46 e 47.
Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, Jesus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Pura colocação do livre-arbítrio. Quem crê em mim tem a vida eterna. Se por um lado Deus deseja salvar, se por um lado Deus deseja sensibilizar você para que todos se salvem, é o desejo manifesto de Deus. Fica bem claro que quem crê em mim terá a vida eterna. Esse texto vai ser a complementação e vai se apoiar também em João 3,16, aqui nesse mesmo evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essas duas realidades, da predestinação e do livre-arbítrio, para nós humanos parecem incompatíveis. Mas o amor de Deus, a graça de Deus, consegue compatibilizar essas duas realidades que parecem um tanto antagônicas, mas que são compatíveis diante da graça de Deus. E esse texto, então, termina no versículo 48, esse pedaço, e diz assim: eu sou o pão da vida. Interessante pensar que o pão é, entre os alimentos, talvez o alimento mais disseminado em todas as culturas do mundo, alguma forma de pão. Quando o Senhor Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, ele abrange o seu amor por todos os povos, todas as nações, todas as raças, e ele quer ser aquele que alimenta a sua alma, o seu coração, que salva você através da sua morte na cruz para pagar o preço dos seus pecados. O Senhor Jesus é o pão da vida, da minha vida, da sua vida. Amém? Nós vamos agora ver aqueles que trouxeram pedidos de oração, nós vamos orar por eles. Eu quero lembrar que a Marta está agradecendo que no domingo passado, durante a ceia que nós fizemos no domingo pela manhã, fizemos a ceia virtual, todos juntos, ela agradeceu porque foi a primeira ceia da qual ela participou na sua vida. Ela foi batizada recentemente e foi um momento muito especial na sua vida. Ela agradece também pelo aniversário da sua filha, pede conversão para a sua família, agradece o aniversário dela, que será no próximo sábado, e pede pela saúde. A Luzia, esposa do Rafael, ela pede orações pela sua tia Terezinha, internada em estado bastante grave. Ela pede pela saúde da tia Terezinha e pede por proteção para a sua irmã Luciene, que é enfermeira e está lidando com toda essa luta dessa crise. A Kátia pede oração pela sua saúde, secretária da igreja. Há outros pedidos de oração que têm sido feitos pela Fernanda, pelo Gelson, pela Leda, pela Carla, pelo Davis, pela Rejane, pelo Márcio, pela Marilac, pela Zilda, pelo Newton. Vamos orar também pelos idosos da igreja, pelos idosos da sociedade, pelos enfermos. E eu queria agradecer também aqueles que contribuíram para que nós pudéssemos adquirir bolsas de alimentação para já entregar aquelas pessoas no entorno da igreja que já estão passando situações de necessidade. As bolsas foram adquiridas, algumas já chegaram, outras estão chegando e nós já estamos distribuindo. Muito obrigado, Deus abençoe você. Nós agradecemos pela vida dos membros da Igreja Batista da Freguesia, que têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, e nós temos até aqui conseguido pagar todas as obrigações, todas as despesas da igreja. Muito obrigado pela sua fidelidade, e nós vamos orar também pelos governantes e pelo nosso país. Vamos orar? Eu convido você a fechar os seus olhos, convido você a baixar a sua cabeça, e todos estão convidados a orar
você seja da nossa denominação ou não importa a religião que você tenha, todos são bem-vindos e respeitados. Você que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Meu Deus querido, nós estamos na Tua presença e é tão bom saber que nós podemos contar contigo, Pai. Eu gosto tanto quando a Tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto. O Senhor é Deus de longe também, de perto, de todos os lugares, mas saber que o Senhor é Deus de perto é algo tão maravilhoso, Pai. O Deus que nos conhece, o Deus que olha além das nossas aparências, o Deus que conhece o secreto do nosso coração e da nossa mente. Senhor Deus, eu te suplico que o Senhor abençoe, Senhor, todos esses pedidos que aqui foram feitos, Pai. Pessoas pedindo por saúde, agradecendo bênçãos, pedindo, Senhor, proteção, pedindo pela conversão de suas famílias. São tantas as petições, tantas as gratidões. Eu te suplico, Senhor, receba, Senhor, todas essas manifestações daqueles que depositam a sua fé em Ti, que Te amam também, Pai. Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe, Senhor, aqueles que governam o nosso país. É tão duro para nós, povo, Senhor, que não temos ingerência sobre nada, percebemos, Senhor, as desonestidades, as incompetências, percebemos, Senhor, aqueles que são bem intencionados e não conseguem, mas aqueles que são também mal intencionados. Não sabemos, Senhor, como discernir de tanta informação, mas o Senhor tudo sabe. Nada lhe escapa, Senhor, e o Senhor é poderoso. E nós suplicamos, sara o nosso país, Pai. Sara, Senhor, a doença, sara, Senhor, a epidemia, a pandemia, mas sara também a mente e os corações daqueles que são corruptos e injustos. Senhor Deus, abençoa aqueles governantes que são bons e transforma os que são maus, Senhor, eu te suplico. Tem misericórdia do nosso Brasil, Pai. Abençoa-nos, Senhor, e enche o nosso coração de esperança. E nós colocamos toda a nossa esperança, Senhor, nas Tuas poderosas mãos, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos. Senhor, te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Senhor. Tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você que amanhã, quinta-feira, às 19h30, nós estaremos com o nosso Oração e Ação, falando sobre ouvir bem. Ouça bem. Deus abençoe você.